Naquela noite de Natal, enquanto eu limpava a farofa que minha nora tinha acabado de jogar no lixo, ela me olhou com desprezo e disse que eu era uma cozinheira patética, que não sabia fazer nada direito. Meu filho estava ali, sentado à mesa, e não disse uma palavra sequer em minha defesa. Eu apenas sorri, limpei a cozinha em silêncio e fingi que aquilo não tinha me atingido. Mas eu sabia exatamente o que estava por vir. Em janeiro, quando eles receberam a notificação de despejo do apartamento que achavam que era deles, foi aí que a máscara começou a cair. E o que eles não imaginavam é que aquela velha patética que não sabia cozinhar estava prestes a virar o jogo completamente. O apartamento onde moravam era meu. A conta bancária gorda, que sustentava o estilo de vida deles, também era minha. E eu estava absolutamente cansada de ser tratada como capacho na minha própria família. Se você está me ouvindo agora e quer saber como uma mãe humilhada na ceia de Natal conseguiu dar a volta por cima e colocar cada um no seu devido lugar, fica comigo até o final dessa história. E se você gosta de histórias reais de superação e justiça, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Pode ser de casa, do trabalho, da academia, eu quero saber. Porque o que eu vou contar aqui é real, doeu na alma, mas teve um final que valeu cada lágrima. Meu nome é Teresa, tenho 63 anos e passei as últimas 4 décadas da minha vida me dedicando inteiramente à minha família. Eu me casei jovem, com 22 anos, com o Marcelo, que era um homem trabalhador, mas que nunca teve muito tino para dinheiro. Tivemos nosso filho, o Rafael, que sempre foi meu xodó, meu único filho, e eu me dediquei a ser a melhor mãe que eu podia ser. Trabalhei durante 30 anos como costureira, fazendo roupas sob medida para madames da zona sul de São Paulo. Acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava o café, o almoço que o Marcelo levava marmita, cuidava da casa e ainda passava as tardes inteiras na máquina de costura. Muitas vezes, fiquei até de madrugada terminando vestidos de festa, ajustando ternos, bordando detalhes em vestidos de noiva. Cada centavo que eu ganhava era investido na nossa família. Paguei escola particular para o Rafael, dei tudo do bom e do melhor. Quando ele quis fazer faculdade de administração, mesmo sendo cara, eu fiz hora extra, aceitei todo tipo de serviço e paguei os 4 anos de faculdade dele sem pestanejar. O Marcelo faleceu há 7 anos, de infarto fulminante. Foi muito sofrido para mim, mas eu segui em frente, porque era isso que eu sabia fazer. Seguir em frente e cuidar de quem eu amava. Durante todos esses anos, eu fui juntando um dinheirinho aqui, outro ali. A herança que meu pai deixou quando faleceu, há 15 anos, eu guardei e investi com a ajuda de um contador de confiança. Comprei um apartamento pequeno no Tatuapé que coloquei para alugar. Depois comprei outro. E fui guardando, sempre na minha, sem alarde, porque eu nunca fui de ficar me exibindo. O Rafael conheceu a Jéssica numa festa de Réveillon há 5 anos. Ela era bonita, isso eu não posso negar, toda produzida, unhas feitas, cabelo sempre impecável. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas de grife e adorava ostentar nas redes sociais. Desde o início eu senti que tinha algo errado. Aquela moça não me passava confiança. Mas o Rafael estava encantado, achava ela maravilhosa, e eu, como mãe coruja que sempre fui, não quis ser a sogra chata que fica criando problema. Eles namoraram 2 anos e casaram faz 3 anos. Eu fiz questão de pagar metade do casamento, mesmo a família dela tendo bem mais condições que eu aparentava ter. Foram quase 40 mil reais que saíram da minha poupança para dar uma festa bonita para meu filho. A Jéssica mal agradeceu, achou que era obrigação. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Logo depois do casamento, a Jéssica começou a me tratar de um jeito diferente. Nada muito escancarado no começo, mas aquelas indiretas, aqueles sorrisinhos de canto de boca. Quando eu ia visitar eles no apartamento alugado onde moravam, ela sempre dava um jeito de comentar sobre a minha roupa, dizendo coisas como: "Ai, Teresa, você não cansa desse estilo vovó, não?" Ou: "Nossa, sogra, você podia se cuidar mais, né? A senhora já pensou em fazer as unhas num salão?" Eu engolia seco e não respondia, porque eu fui criada para não arrumar confusão.
Minha mãe sempre dizia que mulher de família não fica arranjando briga, principalmente com a esposa do filho. O Rafael nunca falava nada, nunca me defendia, simplesmente fingia que não tinha ouvido ou mudava de assunto. Isso doía mais do que as ofensas da Jéssica, para ser bem sincera. Tinha vezes que ela fazia questão de me corrigir na frente dos amigos deles. Uma vez eu estava contando uma história de quando o Rafael era pequeno, e ela me interrompeu no meio para dizer: "Ai, sogra, para com essas histórias constrangedoras, você tá pagando o maior mico." Todo mundo riu, inclusive o Rafael. Eu ri junto, mas por dentro estava me sentindo humilhada. Comecei a perceber que a Jéssica estava tentando me afastar do meu filho. Ela inventava programas nos horários que eu costumava visitá-los. Quando eu ligava para o Rafael, ela atendia e dizia que ele estava ocupado, que ligaria de volta mais tarde, mas ele nunca ligava. Quando eu insistia em visitá-los, ela recebia de cara fechada, mal abria a porta direito e ficava claro que eu não era bem-vinda. Teve uma vez que eu cheguei lá e ela estava com as amigas, e ouvi quando uma delas perguntou quem eu era. A Jéssica respondeu: "É a velha do Rafael, a mãe dele. Ela vive aparecendo aqui sem avisar." Eu tinha avisado. Tinha mandado mensagem 3 dias antes dizendo que ia passar lá, mas para ela eu era a velha. Era assim que ela se referia a mim. Mesmo assim, eu continuava tentando manter a proximidade com meu filho. Levava marmita para eles, aquelas comidas que o Rafael adorava desde pequeno. Estrogonofe, feijoada, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A Jéssica revirava os olhos e dizia que eles estavam de dieta, que comida caseira era muito calórica e que eu devia parar de tentar sabotar o shape dela. Teve um dia que eu fiz um escondidinho de carne seca, que era a comida favorita do Rafael quando ele era menino. Levei lá num domingo de tarde, toda feliz. A Jéssica abriu a porta, olhou para a travessa e disse: "Ai, Teresa, sério? A gente não é pobre, não. A gente tem dinheiro para pedir comida boa. Não precisa ficar trazendo essas coisas." Eu fiquei sem ação. O Rafael estava no sofá mexendo no celular e não falou absolutamente nada. As coisas foram piorando com o tempo. A Jéssica começou a fazer exigências cada vez mais absurdas. Ela me ligava do nada pedindo dinheiro emprestado, sempre com alguma desculpa, que era para pagar a faxineira, que o carro tinha dado problema, que precisava comprar roupa nova para uma festa. Eu emprestava porque não queria criar atrito e porque, de alguma forma torta, eu achava que isso me manteria próxima do meu filho. Claro que ela nunca devolvia. Quando eu tocava no assunto, ela desconversava ou dizia que achava que tinha sido um presente, não um empréstimo. Teve uma vez que ela me pediu R$ 5.000 porque disse que tinha uma oportunidade de investimento imperdível. Eu dei o dinheiro. 2 semanas depois, eu vi nas redes sociais dela que ela tinha comprado uma bolsa de marca caríssima. Não era investimento nenhum, era consumismo puro. Mas eu não confrontei. Eu nunca confrontava. Eu só engolia e seguia. Meu filho nunca perguntava se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. As ligações eram cada vez mais raras. Quando eu ligava, ele estava sempre sem tempo, sempre com pressa. As visitas foram ficando espaçadas também. Teve um ano que ele nem veio passar o Dia das Mães comigo. A Jéssica postou fotos deles num resort em Campinas, comemorando com a mãe dela. Eu passei o dia sozinha em casa, olhando para o celular, esperando pelo menos uma mensagem. Ele mandou um "Feliz Dia das Mães, mãe", às 9 da noite, provavelmente só porque alguém deve ter lembrado ele. Aquilo partiu meu coração, mas eu não falei nada. Continuei fingindo que estava tudo bem. Quando chegou o Natal do ano passado, a Jéssica me ligou 2 dias antes da ceia e disse que eu podia ir passar o Natal na casa deles. Ela falou como se estivesse me fazendo um grande favor. Eu fiquei feliz, porque ia pelo menos ver meu filho. Resolvi caprichar e fazer aqueles pratos que eu sempre fiz para as ceias de Natal da nossa família. Farofa especial com bacon, uva passa e castanhas, arroz à grega, tender com abacaxi, rabanada de sobremesa, coisas que o Rafael comia repetido quando era criança. Passei a véspera de Natal inteira na cozinha, cozinhando com todo o carinho do mundo. Comprei travessas novas e bonitas para levar a comida.
Gastei quase R$ 1.000 em ingredientes porque eu queria que ficasse tudo perfeito. Cheguei na casa deles às 7 da noite do dia 24 de dezembro, carregada de sacolas e travessas. A Jéssica abriu a porta já com cara de deboche. Ela estava toda montada, vestido vermelho justinho, salto alto, maquiagem impecável. Olhou para as minhas sacolas e disse: "Nossa, Teresa, você veio preparada, né? Trouxe a ceia inteira?" "Não." Eu sorri e disse que tinha feito aqueles pratos tradicionais da nossa família. Ela fez aquela cara de quem estava cheirando algo podre e falou: "Ah, que legal. A gente já tinha encomendado uma ceia pronta daquelas empresas chiques, mas tudo bem, a gente dá um jeito." Meu coração apertou, mas eu fingi que estava tudo bem. Fui para a cozinha e comecei a arrumar as coisas. O Rafael apareceu, me deu um abraço rápido e meio sem graça, e logo voltou para a sala onde estavam os amigos deles. Tinha um monte de gente que eu não conhecia, todos jovens, bebendo vinho caro e rindo alto. Eu me senti completamente deslocada. A ceia já estava montada na mesa quando eu cheguei. Era realmente uma ceia encomendada, toda chique, com camarões, tender já fatiado, importados, coisas sofisticadas. As minhas travessas ficaram meio jogadas na cozinha. Ninguém nem perguntou o que eu tinha trazido. Na hora de comer, eu tímida ofereci a minha farofa, dizendo que era especial, feita do jeito que o Rafael sempre gostou. A Jéssica pegou uma colherada só para não ser mal educada na frente dos convidados. Ela colocou na boca, mastigou uma vez e imediatamente fez uma careta de nojo. E aí, na frente de todo mundo, ela cuspiu a farofa de volta no prato e disse bem alto: "Isso está horrível, velha! Quem te ensinou a cozinhar? Isso tá parecendo ração." A mesa inteira ficou em silêncio por uns 2 segundos. Depois, algumas pessoas começaram a rir. Aquele riso nervoso de quem não sabe como reagir. Eu fiquei paralisada, sentindo meu rosto queimar de vergonha. A Jéssica pegou a travessa da farofa e foi até o lixo da cozinha. Na frente de todo mundo, ela virou a travessa inteira dentro da lata de lixo. "Pronto, já que ninguém vai comer isso mesmo, melhor jogar fora logo. Desculpa, sogra, mas tá intragável." Eu olhei para o Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pedisse para a mulher dele me respeitar. Mas ele não disse nada. Ele olhou para o prato dele, bebeu um gole de vinho e simplesmente mudou de assunto, começando a falar sobre um carro que queria comprar. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva imediata, não foi desespero. Foi uma clareza fria e cristalina. Eu percebi que eu tinha passado anos sendo tratada como lixo, exatamente como a minha farofa tinha acabado de ser tratada. E eu percebi também que eu tinha poder. Eu tinha muito mais poder do que aqueles 2 mimados poderiam imaginar. Eu só sorri, levantei da mesa e fui para a cozinha limpar a bagunça. Ninguém veio me ajudar. Ninguém veio pedir desculpas. Eu lavei as travessas em silêncio, sequei, guardei nas sacolas. A festa continuou na sala. As risadas ficaram mais altas conforme o vinho corria solto. Eu fiquei ali na cozinha, sozinha, no dia de Natal, e tomei uma decisão que mudaria tudo. O apartamento onde eles moravam era meu. Eu tinha comprado aquele imóvel há 3 anos, pouco depois que eles casaram, e deixei eles morarem lá sem pagar aluguel. Na época, eu disse para o Rafael que era um apartamento que um amigo meu tinha e que estava vazio, e que esse amigo deixaria eles ficarem lá pagando um aluguel simbólico que eu mesma pagava sem eles saberem. Eles achavam que o tal amigo era o proprietário. Eles não faziam ideia de que o apartamento estava no meu nome. Durante esses 3 anos, eu paguei condomínio, IPTU, todas as contas fixas. Quando algo quebrava, eu que contratava o técnico e pagava o conserto, sempre inventando que o proprietário tinha autorizado. Eles viviam ali como se fossem os donos, sem pagar nada, sem agradecer nada, sem ter a menor noção de que era a velha patética que não sabia cozinhar, que estava bancando o teto acima das cabeças deles. Além disso, eu tinha 2 outras propriedades, um apartamento menor na Penha que estava alugado e uma sala comercial na região central que também rendia um aluguel bom. As aplicações financeiras que eu tinha feito com a herança do meu pai tinham crescido bastante.
Eu não era rica, mas estava muito longe de ser pobre. Eu tinha, na verdade, uma situação financeira confortável, e eles não sabiam de nada disso. Para eles, eu era a sogra costureira aposentada que vivia numa casa simples no Tatuapé e que mal tinha dinheiro para se sustentar. Eles achavam que quando me pediam dinheiro emprestado, estavam me sangrando. Não faziam ideia de que aqueles 5.000, 6.000 reais que eles me pediam de vez em quando eram mixaria perto do que eu realmente tinha. Naquela noite de Natal, enquanto eu secava a última travessa, eu decidi que era hora de dar um basta. Mas eu não ia fazer escândalo. Eu não ia gritar, chorar, fazer barraco. Eu ia ser estratégica. Ia fazer exatamente o que eles tinham feito comigo durante todos esses anos. Ia sorrir na cara deles enquanto preparava o terreno. Saí da casa deles por volta da meia-noite, depois que o amigo oculto constrangedor terminou, onde eu ganhei uma caneca com a frase "Melhor sogra do mundo", que claramente tinha sido comprada de última hora num camelô. No dia seguinte, dia 25, feriado de Natal, eu já estava de cabeça fria planejando cada passo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o advogado que cuidava dos contratos dos meus aluguéis. Dr. Henrique era um senhor sério, de confiança, que conhecia toda a minha situação. Marquei uma reunião com ele para a primeira semana de janeiro. Eu queria fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, para que eles não tivessem como contestar depois. O Dr. Henrique me explicou que, como o apartamento estava no meu nome, e eles moravam lá, sem contrato formal, sem pagar aluguel, tecnicamente eles eram comodatários. E eu, como proprietária, tinha o direito de pedir o imóvel de volta a qualquer momento, respeitando o prazo legal de notificação. Ele preparou toda a documentação. Uma notificação extrajudicial, formal, bonita, em papel timbrado do escritório dele, informando que eu, Teresa Aparecida Santos, proprietária do imóvel localizado na rua tal, número tal, informava que precisava do imóvel de volta e concedia o prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Se não desocupassem, haveria despejo judicial. Simples assim. Enquanto isso, eu continuei agindo normalmente. Mandava mensagem para o Rafael perguntando como ele estava, se precisava de alguma coisa. Ele respondia com monossílabos quando respondia. A Jéssica continuou me tratando com desdém. Inclusive me ligou no dia 28 pedindo mais 3.000 reais emprestados porque queria comprar uma TV nova para a sala. Eu disse que estava sem dinheiro no momento. Ela bufou irritada e desligou na minha cara. Eu sorri sozinha na minha sala. A notificação foi enviada no dia 5 de janeiro por um oficial de justiça. Eu pedi para o Dr. Henrique não mencionar meu nome de forma direta. Apenas meu sobrenome completo e o número do CPF, porque eu sabia que o Rafael não ligaria os pontos de imediato. Queria ver a reação deles primeiro. O oficial entregou a notificação pessoalmente para a Jéssica numa manhã de quinta-feira. Eu sei disso porque o Dr. Henrique me mandou a confirmação de recebimento com a assinatura dela. Esperei o telefone tocar. Demorou menos de 2 horas. O Rafael me ligou desesperado. A voz dele estava trêmula, quase chorando. "Mãe, você pode acreditar? A gente recebeu uma notificação de despejo. O dono do apartamento quer o imóvel de volta e a gente tem que sair em 30 dias. A gente não tem para onde ir, mãe. O que a gente vai fazer?" Eu fingi surpresa. Falei com a voz mais preocupada que eu consegui. "Como assim, filho? Despejo. Mas vocês pagam o aluguel em dia, não pagam?" Ele gaguejou do outro lado da linha. "É que... Na verdade, mãe, a gente não paga aluguel. O apartamento era de um amigo seu, você lembra? Você disse que ele deixava a gente ficar aqui de graça, que era um favor." Eu fingi que estava lembrando. "Ah, sim, sim. Nossa, que situação difícil, filho. Mas o dono do apartamento deve ter os motivos dele, né? Ele tem o direito de pedir o imóvel de volta." Rafael estava claramente desesperado. "Mas, mãe, a gente não tem para onde ir. A gente não tem dinheiro guardado para dar entrada num aluguel novo, pagar fiador, essas coisas todas. A Jéssica está tendo um ataque aqui. Você não pode conversar com seu amigo, pedir para ele dar mais tempo para a gente?" Eu suspirei do outro lado da linha. "Filho, eu posso tentar, mas não sei se vai adiantar. Vocês sabem quem é o proprietário?"
Tá escrito o nome na notificação? Ele demorou uns segundos. Tá sim. Deixa eu ver aqui. Teresa Aparecida Santos, CPF tal. Silêncio do outro lado. Eu podia quase ouvir o cérebro dele processando a informação. Mãe, esse CPF é o seu? Eu não disse nada. Deixei o silêncio falar por mim. Mãe, o apartamento. É seu? É você a dona do apartamento esse tempo todo? A voz dele estava incrédula agora, confusa. Eu respirei fundo e falei com calma. Sim, Rafael, o apartamento é meu. Eu comprei ele há 3 anos para vocês morarem. Eu paguei condomínio, IPTU, todas as contas durante todo esse tempo. Eu nunca cobrei nada de vocês porque eu queria ajudar. Mas agora eu preciso do apartamento de volta. O silêncio dele foi ensurdecedor. Depois ele explodiu. Como assim você precisa do apartamento de volta? Você vai fazer a gente ficar na rua, mãe? A sua própria família? Eu mantive a voz calma, quase doce. Eu não vou deixar vocês na rua, Rafael. Eu estou dando 30 dias para vocês se organizarem e encontrarem outro lugar. Isso é mais do que justo. Vocês são adultos, têm emprego, podem procurar um aluguel que caiba no bolso de vocês. Ele estava quase gritando agora. Mas mãe, a gente não tem dinheiro para isso. A gente vive apertado todo mês. Como a gente vai conseguir juntar dinheiro para depósito, primeiro aluguel, essas coisas, em 30 dias? Eu quase ri. Viver apertado. A Jéssica postando foto com bolsa de 10 mil reais, viagens todo fim de semana, restaurantes caros, e eles viviam apertados. Filho, eu acredito que vocês vão dar um jeito. Vocês são criativos, vão conseguir. E se não conseguirem, sempre tem a opção de vocês venderem algumas coisas, né? A Jéssica tem bastante coisa de valor, pelo que eu vejo nas fotos. A voz dele ficou mais dura. A senhora tá fazendo isso por causa daquele dia do Natal. Por causa da farofa? A Jéssica já me falou que exagerou, que foi sem querer. Eu interrompi ele, e pela primeira vez em muito tempo, deixei um pouco da minha mágoa transbordar. Sem querer? Ela me chamou de velha, disse que minha comida estava horrível, jogou no lixo na frente de todo mundo, e você ficou sentado sem dizer uma palavra, Rafael. Uma palavra sequer. Mas não, filho, não é só por causa da farofa. É por causa dos últimos anos inteiros. É por causa de cada vez que você deixou ela me humilhar e não fez nada. É por causa de cada vez que vocês me pediram dinheiro e nunca devolveram. É por causa de cada vez que eu fui tratada como um estorvo na vida de vocês. Ele ficou sem resposta por alguns segundos. Depois tentou mudar de estratégia, a voz ficando mais suave, quase manipuladora. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei que a Jéssica às vezes exagera. Mas a senhora é minha mãe. A senhora sempre foi tão boa, sempre cuidou de mim. A senhora não vai mudar agora, vai? E ali eu percebi. Ele estava contando com isso, contando que eu ia ceder, como sempre cedi, que eu ia engolir mais uma vez, perdoar mais uma vez e deixar tudo como estava. Ele estava apostando na minha bondade, na minha incapacidade histórica de dizer não. Eu respirei fundo e falei com uma firmeza que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Rafael, eu mudei sim. E sabe por quê? Porque eu percebi que ser boa não significa ser capacho. Eu passei a minha vida inteira me sacrificando, dando tudo de mim e sendo tratada como lixo em troca. Não só por vocês, mas por mim mesma também, porque eu aceitei isso. Eu ensinei vocês a me desrespeitarem porque eu nunca impus limites. Mas acabou. A notificação está dada, o prazo está correndo e eu não volto atrás. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eu desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração batia acelerado, mas eu me sentia poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha tomado uma decisão que era minha, que me beneficiava, e eu não tinha cedido. Nos dias seguintes, a Jéssica tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Ela mandou mensagens enormes, primeiro tentando ser educada, dizendo que eles podiam conversar, que era tudo um mal-entendido. Quando eu não respondi, as mensagens ficaram agressivas. Ela me chamou de velha rancorosa, de sogra malvada. Disse que eu ia morrer sozinha porque estava afastando meu único filho de mim.
Eu li cada mensagem com um sorriso no rosto e não respondi nenhuma. O Rafael tentou ir na minha casa 2 vezes. Eu não abri a porta. Ele ficou do lado de fora gritando que precisava conversar comigo, que era urgente. Eu liguei para o Dr. Henrique na frente dele, através do interfone, e disse bem alto: Doutor, o meu filho está aqui tentando me coagir a voltar atrás com a notificação. O senhor acha que eu devo registrar isso como assédio? O Rafael foi embora rapidamente. Os dias foram passando e eles realmente não conseguiram se organizar. Não porque fosse impossível, mas porque eles sempre viveram acima das possibilidades, gastando tudo o que ganhavam e mais um pouco, e nunca tinham se preocupado em poupar. O prazo de 30 dias estava acabando e eles entraram em desespero real. Começaram a pedir ajuda para os amigos, para a família da Jéssica. A mãe da Jéssica, que sempre foi metida à ricaça, se recusou a ajudar, dizendo que filha casada tinha que se virar sozinha. Os amigos também deram desculpas variadas. No 28º dia, o Rafael apareceu na minha porta de novo. Dessa vez, ele estava sozinho, sem a Jéssica. Ele tocou a campainha e gritou através do interfone: Mãe, por favor, só me escuta 5 minutos, eu preciso falar com a senhora. Eu quase não abri, mas alguma coisa dentro de mim, talvez a curiosidade de ver até onde ele estava disposto a ir, me fez abrir a porta. Ele entrou com a cara acabada, olheiras profundas, barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos naquele mês. A gente sentou na sala e ele começou a falar. Disse que tinha errado comigo, que sabia que tinha me magoado, que devia ter me defendido naquela noite de Natal e em tantas outras. Disse que a Jéssica estava impossível, que ela estava colocando a culpa de tudo nele, que o casamento deles estava por um fio. Disse que eles tinham tentado de tudo, mas não conseguiram juntar dinheiro para um novo aluguel. E então ele fez a pergunta que eu estava esperando. Mãe, a senhora tem dinheiro guardado? A senhora podia emprestar para a gente? A gente promete que dessa vez paga de volta. A gente faz um contrato, o que a senhora quiser. Eu olhei para ele com uma expressão neutra e perguntei: quanto vocês precisam? Ah, ele fez as contas rapidamente. Claramente já tinha pensado nisso antes. Uns 15 mil reais. 3 meses de aluguel adiantado, depósito, as coisas básicas. 15 mil reais. Eu tinha isso sobrando na conta sem nem sentir falta. Mas eu não ia dar. Rafael, eu não vou emprestar dinheiro para vocês. O rosto dele desabou. Ele começou a falar ao mesmo tempo que lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas mãe, eu sou seu filho. A senhora sempre me ajudou. Por que agora a senhora está fazendo isso? O que eu fiz de tão grave para merecer isso? Eu me levantei, fui até o armário da sala e peguei uma pasta que eu tinha preparado. Dentro dela tinha todos os comprovantes de transferência que eu tinha feito para ele e para a Jéssica ao longo dos últimos 3 anos. Dinheiro que eles pediram emprestado e nunca devolveram. Eu tinha somado tudo. 43 mil reais. Joguei a pasta no colo dele. Isso aqui é o que vocês me pediram emprestado e nunca devolveram nos últimos 3 anos. 43 mil reais, Rafael. 43 mil. Fora os 3 anos de condomínio, IPTU, contas do apartamento que eu paguei, que dá mais uns 20 mil fácil. Então, na verdade, vocês me devem mais de 60 mil reais. E você tá aqui me pedindo mais 15 mil como se eu fosse um banco. Ele olhou para os papéis com a boca aberta. Acho que ele nunca tinha parado para somar. Nunca tinha se dado ao trabalho de perceber o quanto ele tinha sugado de mim. Eu não sabia que era tudo isso. Ele murmurou. Pois é, filho. Você não sabia porque você nunca se importou em saber. Você só esticava a mão e eu enchia. Mas agora a torneira secou. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os papéis. Depois, ele levantou o rosto para mim e perguntou: E agora, mãe? O que a gente vai fazer? A senhora realmente vai deixar a gente na rua? Eu suspirei. Vocês não vão ficar na rua, Rafael. Vocês vão procurar um apartamento mais barato, vão vender as coisas supérfluas que vocês têm, vão aprender a viver dentro das possibilidades de vocês. Vão fazer o que todos os adultos responsáveis fazem. Ele balançou a cabeça, incrédulo.
A Jéssica nunca vai aceitar morar num lugar mais simples. Ela vai surtar. Eu dei de ombros. Então ela que surte. Ou ela se adapta, ou ela vai embora. De qualquer forma, não é mais problema meu. Ele me olhou como se estivesse vendo uma estranha. E de certa forma, ele estava. Eu não era mais a mãe submissa que ele conhecia. Ele saiu da minha casa naquele dia sem mais nenhuma palavra. Nos dias seguintes, como eles não desocuparam voluntariamente o apartamento, o Dr. Henrique entrou com a ação de despejo judicial. O processo foi rápido, porque eles não tinham como se defender, não tinham contrato, não pagavam aluguel, não tinham direito nenhum sobre o imóvel. Em menos de 2 meses, o oficial de justiça foi até lá e supervisionou a retirada deles do apartamento. Eu não fui lá no dia, não quis ver. O Dr. Henrique me mandou fotos depois do apartamento vazio. Eles tinham levado tudo, obviamente, mas tinham deixado o lugar limpo, o que foi uma surpresa. Talvez tenha sido a única demonstração de respeito que eles tiveram comigo em todo esse tempo. Soube por terceiros que eles conseguiram alugar um apartamento bem menor na Zona Leste, num bairro mais simples, bem longe da região nobre onde moravam antes. O aluguel cabia no orçamento deles, mas apertado. A Jéssica teve que vender várias das bolsas de grife dela e algumas joias para conseguir o dinheiro do depósito. Rafael me mandou uma mensagem alguns dias depois dizendo que eles tinham se mudado, que estava tudo bem e que ele esperava que eu estivesse feliz com o que tinha feito. Não tinha raiva na mensagem, só uma tristeza resignada. Eu não respondi. Durante os meses seguintes, eu fiquei em paz comigo mesma. Reformei o apartamento, coloquei uns móveis novos e aluguei para um casal de professores universitários que paga em dia e cuida do lugar como se fosse deles. O aluguel agora entra na minha conta todo mês e eu uso esse dinheiro para viajar. Eu sempre quis conhecer o Nordeste e agora estou fazendo isso. Já fui para Porto de Galinhas, para Maceió, para Fortaleza. Estou programando uma viagem para Jericoacoara. Estou vivendo, de verdade, pela primeira vez em décadas. Não estou vivendo em função de ninguém, só em função de mim mesma. Eu entrei para um grupo de dança sênior aqui no bairro. Faço aulas de forró 2 vezes por semana. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade que também passaram por situações parecidas com a minha. Filhos ingratos, relacionamentos abusivos, anos de sacrifício sem reconhecimento. A gente se apoia, se diverte, vive. Eu aprendi a fazer crochê e estou vendendo algumas peças num grupo de artesanato online. Não é pelo dinheiro, é pelo prazer de criar, de ser reconhecida pelo meu trabalho. O Rafael tentou se reaproximar algumas vezes. Mandou mensagem no Dia das Mães, no meu aniversário, no Natal. Mensagens curtas, formais, sem profundidade. Eu respondi com educação, mas mantive distância. Teve um dia, uns 5 meses depois do despejo, que ele apareceu na minha porta de novo. Dessa vez, ele estava diferente. Mais magro, mais humilde. Tocou a campainha e quando eu atendi, ele perguntou se podia entrar. Eu deixei. A gente sentou na sala e ele começou a falar. Disse que o casamento dele tinha acabado, que a Jéssica não tinha aguentado a mudança de padrão de vida e tinha pedido a separação. Ela tinha voltado para a casa da mãe dela e já estava com outro namorado, um cara mais velho, com dinheiro. Rafael estava morando sozinho agora, no tal apartamento pequeno, e pela primeira vez na vida estava tendo que se virar completamente sozinho. Pagar as contas, fazer comida, limpar a casa, tudo. E ele disse que isso tinha sido uma lição brutal, mas necessária. Ele disse: "Mãe, eu passei a minha vida inteira esperando que alguém fizesse as coisas por mim. Primeiro a senhora, depois a Jéssica. Eu sempre tive alguém. E quando a senhora me tirou o chão, eu caí. Caí muito forte. Mas agora eu tô aprendendo a ficar de pé sozinho. E eu percebi o quanto eu fui injusto com a senhora durante todos esses anos." Eu ouvi ele em silêncio. Parte de mim queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a não ser capacho, sabia que não podia ser tão fácil assim. "Rafael, eu agradeço você ter vindo aqui reconhecer isso. De verdade. Mas reconhecer não apaga o que foi feito.
Não apaga as humilhações, a falta de respeito, os anos que eu passei me sentindo invisível na sua vida. Ele concordou com a cabeça, os olhos marejados. Eu sei, mãe. Eu não estou esperando que a senhora me perdoe de uma hora para outra. Eu só queria que a senhora soubesse que eu estou mudado, ou pelo menos tentando mudar, e que eu sinto muito, muito mesmo. Eu respirei fundo e falei: eu aceito o seu pedido de desculpas, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou mais ser aquela mãe que você conhecia. Eu não vou mais me anular para te agradar. Eu não vou mais emprestar dinheiro. Não vou mais passar pano para desrespeito. Não vou mais aceitar migalhas de atenção. Se você quiser reconstruir uma relação comigo, vai ter que ser nos meus termos. Ele prometeu que entendia, que estava disposto. E aos poucos, muito devagar, a gente começou a reconstruir alguma coisa. Mas não foi como antes. Eu não deixei ser como antes. Ele vem me visitar uma vez por mês. E eu deixo claro quando ele pode vir e quando não pode. Ele me convida para almoçar fora às vezes, e ele que paga, porque eu não aceito mais ser tratada como coitada. Quando ele tenta voltar aos velhos hábitos, quando ele tenta me pedir favores sem considerar o meu lado, eu corto na hora. E sabe o que eu percebi? Que estabelecer limites não me afastou dele. Na verdade, criou um respeito que nunca existiu antes. Hoje, 1 ano e meio depois daquele Natal fatídico, eu posso dizer que sou uma mulher completamente diferente. Eu uso roupas que eu gosto, não roupas que escondem o meu corpo porque eu tô com vergonha. Eu saio com minhas amigas, viajo, danço, rio alto. Eu ocupo espaço sem pedir desculpas. Eu descobri que nunca é tarde para recomeçar. Que a gente pode passar 60 anos sendo de um jeito e decidir ser de outro. Que não existe isso de é assim que eu sou. A gente pode mudar. A gente pode evoluir. A gente pode dizer não. A história da farofa que foi jogada no lixo no Natal virou o símbolo da minha libertação. Porque foi naquele momento, vendo aquela comida que eu tinha feito com tanto carinho sendo desprezada, que eu decidi que eu não ia mais permitir ser tratada como descartável. Eu vali muito mais do que eles jamais reconheceram. E agora eu sei disso. Agora eu vivo isso. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter despejado meu próprio filho. Se eu acho que fui muito dura, muito cruel. E a minha resposta é sempre a mesma: não. Eu não me arrependo nem um pouco, porque o que eu fiz não foi crueldade, foi amor próprio. Foi me colocar em primeiro lugar pela primeira vez na vida. Foi ensinar para o meu filho que ações têm consequências, que desrespeito não é aceitável, que mãe também é gente e também merece dignidade. Se eu tivesse cedido naquele momento, se eu tivesse voltado atrás e deixado eles continuarem morando de graça no meu apartamento, se eu tivesse emprestado mais dinheiro, eu teria ensinado para eles que não importa o quanto me tratem mal, eu sempre vou estar ali como capacho. E isso não ia ser bom nem para mim, nem para eles. Às vezes, o maior ato de amor que a gente pode fazer por alguém é deixar que eles enfrentem as consequências das próprias escolhas. Eu tenho uma amiga, a Neuza, que está passando por uma situação parecida com a filha. A filha dela é casada com um homem controlador que não deixa ela visitar a mãe, que fala mal da Neuza na frente dela, que manipula a situação toda, e a Neuza fica lá, sofrendo, chorando, mas sem fazer nada com medo de perder a filha de vez. Eu converso muito com ela, conto a minha história e falo: Neuza, você já perdeu sua filha. Ela já não está mais presente na sua vida de verdade. A diferença é que você está se perdendo também no processo, se anulando, sofrendo. Coloca limites. Exige respeito. Se ela se afastar, ela já estava afastada mesmo. Mas pelo menos você vai estar inteira, vai estar de pé. É difícil para ela entender isso, porque a gente foi criada com essa ideia de que mãe aguenta tudo, que amor de mãe é incondicional, que mãe nunca desiste. E sim, amor de mãe é forte, é profundo. Mas amor de mãe também não pode ser sinônimo de autodestruição. A gente pode amar os nossos filhos e ainda assim exigir respeito. A gente pode ser mãe e ainda assim ser uma pessoa com necessidades, desejos, limites. Hoje eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu sinto é gratidão.
Gratidão por ter tido coragem de mudar, de dar aquele basta, de não aceitar mais ser tratada como capacho. Gratidão pelo apartamento vazio que se transformou numa fonte de renda. Gratidão pelas viagens que eu tô fazendo. Gratidão pelas amigas novas que eu fiz. Gratidão pelo forró que eu danço toda semana. Gratidão pela minha casa pequena, mas arrumada do jeito que eu gosto. Gratidão por estar viva e inteira. Eu olho para trás e vejo quantos anos eu desperdicei me anulando, me diminuindo, aceitando migalhas. E eu sinto tristeza por aquela Teresa que eu era. Mas eu também sinto orgulho da Teresa que eu me tornei. Porque eu aprendi que nunca é tarde. Eu tinha 62 anos quando eu decidi mudar completamente a minha vida. 62 anos. A maioria das pessoas nessa idade já desistiu, já aceitou que é assim e pronto. Mas eu não aceitei. E olha onde eu cheguei. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida agora, numa idade que a sociedade considera velha. Mas eu não me sinto velha. Eu me sinto renascida. Aquela noite de Natal, quando a Jéssica jogou minha farofa no lixo e me chamou de velha que não sabia cozinhar, foi a noite que mudou tudo. Foi a gota d'água que faltava. E eu sou grata até por aquilo, por mais doloroso que tenha sido. Porque foi aquilo que me acordou, que me tirou da zona de conforto da submissão, que me empurrou para uma vida nova. Às vezes, a gente precisa tocar o fundo para impulsionar para cima. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje, quando eu faço aquela farofa especial, eu faço para mim mesma. Eu coloco numa travessa bonita, sento na minha mesa e como com prazer, saboreando cada garfada. E eu penso, essa farofa tá uma delícia. E quem não reconhecer isso, problema é deles, não meu. Porque eu aprendi que a opinião dos outros sobre mim não define quem eu sou. Que eu não preciso da validação de ninguém para saber o meu valor. Que eu sou suficiente, eu sou capaz, eu sou digna, independente de qualquer coisa. O Rafael hoje me respeita de um jeito que ele nunca respeitou antes. E sabe por quê? Porque eu me respeito. Porque eu estabeleci limites claros e não abro mão deles. Porque eu mostrei que eu tenho voz, tenho vontade, tenho poder. E isso mudou completamente a dinâmica entre a gente. Ele me contou há algumas semanas que tá namorando uma moça nova, uma professora de educação infantil, e que dessa vez ele tá fazendo diferente. Tá estabelecendo limites desde o início, tá sendo parceiro de verdade, tá valorizando quem tá do lado dele. E ele disse que foi a lição que eu dei nele que ensinou isso. Que ele precisava perder tudo para aprender a valorizar. Eu fiquei feliz por ele, de verdade. Porque no final das contas, eu nunca quis destruir meu filho. Eu só queria que ele aprendesse a me respeitar, a respeitar as pessoas, a viver de forma responsável e digna. E parece que finalmente ele tá entendendo isso. Mas mesmo com essa reaproximação, eu mantenho minha vida independente. Eu não vivo em função dele. Eu não fico esperando ele me ligar, me visitar. Eu tenho a minha vida, cheia, completa, com ou sem ele. E isso é libertador. Para todas vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam passando por situações parecidas, eu quero dizer uma coisa. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. Não importa se é seu filho, sua filha, seu marido, sua nora, seu genro, quem quer que seja. Ninguém tem o direito de te humilhar, de te diminuir, de te tratar como se você fosse descartável. E se alguém está fazendo isso com você, você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de se afastar. Você tem o direito de colocar você mesma em primeiro lugar. E não, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é dignidade, isso é reconhecer o seu valor. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo. Eu sei que a gente foi ensinada a ser boazinha, a não criar problema, a sempre perdoar, a sempre relevar. Mas chega uma hora que a gente precisa escolher entre continuar sendo boazinha e começar a ser respeitada. E eu escolhi ser respeitada. E foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada, humilhada, tratada como invisível, eu te convido a pensar seriamente sobre isso. Será que vale a pena continuar aceitando? Será que você não merece coisa melhor?
Será que não chegou a hora de dar um basta e recomeçar? Eu tinha 62 anos quando eu tomei essa decisão. E se eu consegui nessa idade, você também consegue, não importa quantos anos você tenha. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para se respeitar, para se valorizar, para viver de verdade. Eu gosto de pensar naquela noite de Natal como a noite da minha libertação. A noite em que a velha Teresa morreu e a nova Teresa nasceu. A noite em que eu parei de aceitar migalhas e decidi que eu merecia o banquete inteiro. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher forte, independente, realizada. Uma mulher que não tem medo de ficar sozinha porque sabe que é boa companhia para si mesma. Uma mulher que não precisa de validação externa porque sabe o próprio valor. Uma mulher que vive, que ri, que dança, que viaja, que aproveita cada momento. E essa mulher sou eu. E eu tô muito orgulhosa dela. Muito orgulhosa de mim. Porque eu tive coragem de mudar quando seria mais fácil continuar na mesma. Porque eu tive coragem de estabelecer limites quando seria mais fácil continuar cedendo. Porque eu tive coragem de me colocar em primeiro lugar quando toda a minha vida eu tinha colocado os outros na frente. E se eu posso deixar uma mensagem para você que está me ouvindo agora, é essa. Você também pode, você também tem essa força dentro de você. Você também merece uma vida digna, respeitosa, plena. E se as pessoas ao seu redor não estão te dando isso, talvez seja a hora de reavaliar essas relações. Talvez seja a hora de estabelecer novos limites. Talvez seja a hora de recomeçar. Eu sei que dá medo. Eu sei que a gente tem medo de ficar sozinha, de perder as pessoas que a gente ama, de ser julgada, de ser chamada de egoísta, de má. Mas eu te garanto uma coisa. É melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e humilhada. É melhor ser chamada de egoísta enquanto você se respeita do que ser chamada de boazinha enquanto você se destrói. É melhor perder pessoas que não te valorizam do que perder você mesma no processo de tentar agradar essas pessoas. Então eu te convido a refletir sobre isso. Sobre a sua vida. Sobre como você está sendo tratada. Sobre o que você está aceitando. E se você perceber que está aceitando menos do que merece, eu te convido a mudar. A estabelecer limites. A dizer não. A se colocar em primeiro lugar. Porque você merece. Porque você é importante, porque você é suficiente e porque a vida é curta demais para a gente passar ela inteira sendo capacho de quem quer que seja. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida. Eu tenho 63 anos agora e, estatisticamente falando, eu já vivi mais da metade. Mas eu posso te garantir uma coisa: o tempo que me resta, eu vou viver com intensidade, com dignidade, com respeito próprio. Eu não vou mais desperdiçar um dia sequer me anulando por ninguém. Cada dia que eu acordo é um presente, e eu vou honrar esse presente vivendo de verdade, sendo verdadeira, me respeitando. E eu desejo o mesmo para você, que você tenha coragem de se respeitar, de se valorizar, de viver de verdade. Que você não espere chegar aos 60 e poucos anos para fazer isso, mas que você comece agora, hoje, não importa a idade que você tenha. Porque cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de escolher diferente, de ser melhor para você mesma. E você que está me ouvindo agora até o final, eu quero saber, o que você faria no meu lugar? Você acha que eu exagerei? Você acha que eu fiz certo? Você já passou por alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, a sua história. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, alguém que está sendo desrespeitada e não está sabendo como reagir, compartilha essa história com ela. Às vezes, a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, de coração mesmo. Espero que de alguma forma essa minha história tenha te inspirado, te tocado, te feito refletir. E lembra, você merece respeito, você merece dignidade, você merece ser feliz. Não aceite menos do que isso, nunca.